tarde a todas. Obrigado por estarem aqui hoje. Vamos então aos meus comentários e à sessão de perguntas e respostas, como sempre. Mas tenho aqui comigo o diretor do FBI, Kash Patel. Todos vocês o conhecem bem. E ele está aqui para fornecer a vocês uma atualização sobre a situação na China. Como vocês sabem, o presidente Trump teve uma reunião muito bem-sucedida em sua viagem à Ásia com o presidente Xi, onde discutiram a necessidade de a China reprimir a produção e distribuição de fentanil, que no fim das contas acaba chegando aqui nos Estados Unidos da América. E o diretor da FBI viajou recentemente para a China após a reunião do presidente Trump para se encontrar com seu homólogo em Pequim. E ele tem um anúncio realmente positivo para compartilhar com o povo americano. Então, o presidente pediu que eu trouxesse o diretor da FBI para compartilhar isso com todos vocês hoje. Então, Kashi, por estar aqui... Obrigado, Caroline. Como a Caroline mencionou, temos uma notícia excelente. Trouxe o presidente Xi Trump mais uma vez pelo povo americano. Assim que o presidente dos Estados Unidos assumiu o cargo, ele emitiu uma ordem para livrar a América desse flagelo, que é o fentanil, uma droga que já matou centenas de milhares de americanos. Graças à sua liderança e ao seu envolvimento direto com a China, estabelecemos um plano para executar essa missão há 8 meses. A procuradora-geral Bond, logo em seguida, tomou medidas para dialogar com sua contraparte na China, no Ministério da Segurança Pública. Em decorrência dessas conversas diretas, como diretor do FBI designado para coordenar essa questão, junto com o secretário de Estado Rubio, o embaixador Perdue e toda a equipe. Aqui na Casa Branca, traçamos um caminho para implementar a política necessária para acabar com a praga do fentanil. O vice-procurador-geral Blanche e nossas equipes têm trabalhado duro desde então, culminando por fim na minha viagem a Pequim na semana passada. Isso só foi possível graças ao envolvimento histórico do presidente Trump com o presidente Xi há poucas semanas. Isso preparou o terreno para o anúncio de hoje. Naquela reunião, os líderes chegaram a um acordo. Mas só para contextualizar para o povo americano, vale lembrar que quase 100 mil pessoas morreram de overdose de fentanil só no ano passado. Aqui, neste ano, sob este presidente, o FBI apreendeu 1.900 quilos de fentanil. Até o momento, isso representa um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, essa quantidade de fentanil seria suficiente para matar 127 milhões de pessoas. Americanos. Os precursores do fentanil são o que compõe o fentanil. Embora nós, a Agência Interinstitucional, o Departamento de Justiça, tenhamos lutado arduamente para apreender e deter os traficantes de drogas, devemos atacar os precursores do fentanil, os ingredientes necessários para produzir essa droga letal. Esse foi o único propósito da minha viagem à China, eliminar esses precursores. E se tivermos sucesso, sufocaremos a capacidade das organizações de tráfico de drogas de fabricar fentanil em lugares como o México. Essa foi a primeira vez em mais de uma década que um diretor do FBI foi à China e teve uma audiência com seu homólogo para tratar desse assunto diretamente. E, novamente, graças ao envolvimento direto do presidente Trump com o presidente Xi, o governo da China se comprometeu totalmente com a minha missão lá, em Pequim, em um nível nunca visto antes. Enquanto estava na sede do Ministério da Segurança Pública, me encontrei com meu homólogo do MPS. Lá, o governo chinês concordou com um plano para interromper os precursores do fentanil. O que isso significa? A República Popular da China designou e listou oficialmente todos os 13 precursores utilizados para fabricar fentanil. Além disso, eles concordaram em controlar 7 subsidiárias químicas que também são usadas para produzir essa droga letal. Com efeito imediato, basicamente, o presidente Trump fechou o canal que produzia fentanil e matava dezenas de milhares de americanos. Essas substâncias agora estão proibidas e não serão mais utilizadas pelos cartéis de drogas mexicanos ou por qualquer outra organização criminosa ao redor do mundo para fabricar essa droga. Essa conquista histórica salvou dezenas de milhares de vidas. Essa conquista histórica não teria sido possível sem a equipe extraordinária do presidente Trump, do procurador-geral do Departamento de Justiça, do FBI e do embaixador Perdue, na China, cujos esforços diretos foram fundamentais para alcançar esse resultado. Esse é mais um exemplo de como o presidente Trump defende o povo americano, garante a segurança dos americanos e coloca o povo americano em primeiro lugar. Essa é uma conquista histórica, inédita para qualquer presidente, para beber esse flagelo de fentanil, e deveria ser defendida por todos os americanos. Essa conquista salvará vidas.
Somos gratos pela liderança firme do presidente Trump e o FBI seguirá seus passos destemidamente para garantir que essa missão de proteger o público americano seja cumprida todos os dias. Obrigado. Obrigada, Caroline. Muito obrigado. Agradeço. Ok. Muito obrigado novamente, diretor Patel. Antes de começarmos, tem um breve aviso sobre o cronograma. Amanhã, o presidente Trump estará acompanhado da primeira-dama no Salão Leste para assinatura de uma ordem executiva, voltada para ampliar oportunidades de educação, desenvolvimento de carreira, moradia e outros recursos para jovens que estão saindo do sistema de acolhimento para a vida adulta. Isso faz parte dos esforços da primeira-dama para promover o futuro, que são uma iniciativa do programa Seja Melhor. Em outras notícias, os democratas prolongaram a paralisação do governo por 43 dias. A mais longa paralisação da história do seu ar até hoje. Mas esta noite, graças aos republicanos, a Casa Branca está muito esperançosa de que essa paralisação vai chegar ao fim. Os danos causados pelos democratas com essa paralisação irresponsável do governo não podem ser esquecidos. A culpa é inteiramente do Partido Democrata. É só olhar a contagem dos votos. Centenas de milhares de funcionários federais ficaram sem receber seus salários. Dezenas de bilhões em salários e benefícios foram retidos, impactando famílias vulneráveis. Milhões de americanos de baixa renda ficaram sem receber seus benefícios do SNAP. Quase 20 mil voos em aeroportos de todo o país foram atrasados devido à falta de pessoal, fazendo com que americanos perdessem eventos familiares, férias e compromissos de trabalho. Segundo a Airlines for America, estima-se que 5,2 milhões de viajantes tiveram seus voos prejudicados ao longo da paralisação causada pelos democratas. E nossa economia perdeu bilhões e bilhões de dólares em atividade econômica. Durante essa paralisação, prejudicando o sentimento do consumidor e esmagando as indústrias de viagens e hospitalidade. De acordo com uma estimativa do CBO, a paralisação causada pelos democratas pode acabar reduzindo o crescimento econômico do quarto trimestre em 2 pontos percentuais inteiros. A paralisação dos democratas tornou extraordinariamente difícil para economistas, investidores e formuladores de políticas do Federal Reserve receberem dados governamentais essenciais. Os democratas podem ter danificado permanentemente o sistema estatístico federal, com os relatórios do CPI e de empregos de outubro provavelmente nunca sendo divulgados. E todos esses dados econômicos divulgados ficaram permanentemente comprometidos, deixando nossos formuladores de políticas no Fed no escuro em um período crítico. É difícil resumir tudo isso sem fazer uma pergunta simples. Por quê? Por que os democratas fizeram o povo americano passar por esse sofrimento? Por 43 dias seguidos. E parece o filme Feitiço do Tempo tá aqui de novo, falando sobre essa paralisação dos democratas. E a resposta para essa pergunta é pura política partidária. Eles começaram essa paralisação com uma exigência absurda de forçar benefícios de saúde financiados pelos contribuintes para imigrantes ilegais que entraram no nosso país. Mesmo depois de ficar claro que o presidente Trump e os republicanos nunca obrigariam os contribuintes americanos a pagar por assistência médica gratuita para imigrantes ilegais, na verdade, o grande, belo projeto de lei do presidente Trump resolveu esse problema. Os democratas continuaram arrastando esse fechamento irresponsável do governo por semanas a mais para aumentar a participação deles numa eleição, talvez alguém possa supor. Isso porque os democratas estão totalmente dominados pela sua base de extrema esquerda, que só se importa em atacar o presidente Trump, mesmo que isso signifique prejudicar americanos inocentes em nosso país. A fraqueza dos democratas e a falta de disposição deles em enfrentar os membros radicais do próprio partido prolongaram esse fechamento prejudicial por 7 semanas e causaram enorme sofrimento ao povo americano. Mas vamos ser claro. A CR limpa que está sendo votada hoje na Câmara dos Representantes, que vai levar à reabertura do governo federal, é exatamente o que o presidente Trump e os republicanos apoiaram desde o primeiro dia. Nossas tropas, controladores de tráfego aéreo e funcionários federais voltarão a receber seus salários normalmente. Famílias necessitadas voltarão a receber assistência para a compra de alimentos e o governo do povo em breve estará aberto para os negócios novamente. O presidente Trump está ansioso para finalmente encerrar esse devastador fechamento democrata com sua assinatura. E esperamos que essa assinatura aconteça ainda hoje à noite. Sobre outro assunto, quero falar sobre a questão da acessibilidade, que recebeu bastante atenção da mídia na semana passada, o que é irônico porque não recebeu tanta atenção assim. Quando Joe Biden esteve aqui, e a inflação estava em um recorde histórico de 9%, a pior crise inflacionária da história moderna dos Estados Unidos.
E o presidente Trump venceu uma eleição esmagadora, em parte para enfrentar os problemas de acessibilidade criados por Joe Biden e os democratas. E é exatamente isso que o presidente Trump tem feito desde o primeiro dia de sua administração. Desde o primeiro dia no cargo, e todos os dias desde então, a administração Trump tomou medidas agressivas para resolver os problemas de custo de vida criados por Biden. A ideia de que os mesmos democratas que acabaram de fechar o governo federal para sabotar nossa economia tiraram o salário das pessoas e ainda ajudaram Joe Biden a aumentar a inflação para 9% agora, de repente, são campeões da acessibilidade. Essa ideia é completamente absurda. E é algo que só a mídia liberal teria a ousadia de tentar empurrar. Mas a realidade é que o presidente Trump e sua administração fizeram muito para baixar os preços e aumentar a prosperidade econômica do povo americano. E este presidente e sua equipe de incríveis conselheiros econômicos vão continuar trabalhando nessa questão todos os dias. Em menos de 10 meses, o presidente Trump assinou o maior corte de impostos para a classe média da história dos Estados Unidos, incluindo isenção de impostos sobre gorjetas, horas extras e previdência social, o que vai garantir que no próximo ano os americanos coloquem mais dinheiro de volta no bolso. O presidente liberou totalmente o domínio energético americano para ajudar a trazer os preços da gasolina ao menor patamar em 5 anos, e esperamos que continuem caindo. Isso também reduziu os custos de energia de forma geral. Ainda há mais trabalho a ser feito. Mas, novamente, a agenda de desregulamentação e de valorização da energia americana do presidente vai, sem dúvida, continuar a reduzir os preços. Essa fórmula funcionou no primeiro mandato do presidente e esperamos que funcione novamente. E isso é fundamental porque sabemos que os custos de energia são o principal fator da inflação. Mais uma vez, basta olhar o que Joe Biden fez com a nossa indústria de energia nos últimos 4 anos de sua administração e ver o que aconteceu com a inflação como resultado. Tudo ficou mais caro. Para reduzir os preços dos medicamentos e os custos com saúde, o presidente tem trabalhado incansavelmente nessa questão. Ele é obcecado por negociar bons acordos em nome do povo americano para reduzir os custos farmacêuticos e de medicamentos para os americanos. E ele tem feito isso em várias frentes. Você já ouviu falar sobre isso no Salão Oval várias vezes. Para impulsionar as pequenas empresas, reduzir seus custos e incentivar a contratação, a administração Trump já cortou 30 regulamentações desnecessárias. Para cada nova regulamentação criada, sabemos que isso vai economizar milhares de dólares em encargos regulatórios para empregadores e pequenas empresas em todo o país. Todas essas políticas pró-Trump estão funcionando e continuarão funcionando. Os salários estão subindo no ritmo mais rápido do início de uma administração presidencial em 60 anos. O custo de uma hipoteca nova típica caiu quase 3 mil dólares por ano. Ainda há muito trabalho a ser feito e essa administração continuará fazendo. Mas o presidente Trump já fez grandes avanços em limpar o desastre econômico criado por Joe Biden. Com isso, vou responder as suas perguntas hoje. E na nossa nova cadeira de imprensa temos Bev Turner, que trabalha para um novo veículo. Um veículo do Reino Unido, mais baseado aqui em Washington, D.C., a GB News. Bev, obrigado por estar aqui hoje. Por que você não começa pra gente? Obrigada, Caroline. Então, o prazo de sexta-feira está se aproximando, quando a BBC deve se retratar e pedir desculpas pelas edições maliciosas feitas sobre o presidente, do documentário exibido no ano passado. O diretor-geral da BBC, que renunciou recentemente, descreveu ontem a organização como o melhor da sociedade e culpou os inimigos da BBC por esse desfecho. Também ontem, um ministro sênior do governo fez uma defesa ferrenha do canal na Câmara dos Comuns, dizendo que a emissora continua sendo uma luz no alto da colina para pessoas do mundo todo. Então, o presidente acha que a emissora está levando a situação a sério? Ele acredita que eles demonstraram arrependimento suficiente? Isso prejudica a relação entre o presidente e o primeiro-ministro? E considerando que a organização é financiada publicamente, o presidente está disposto a levar a BBC à falência em sua busca pela verdade e justiça? Bem, obrigado, Bejo. Tem muitas perguntas em uma só aí. Eu posso dizer que sei que o presidente tem uma relação muito boa com o primeiro-ministro Sharma. Você já esteve lá? Você já viu como eles interagem? Você já questionou ambos os líderes nas vezes em que esteve conosco quando fomos ao Reino Unido algumas vezes? No entanto, ele sempre foi muito franco quando discorda de outros líderes, mesmo daqueles com quem tem uma boa relação. E a BBC, sendo uma organização de notícias justa, é definitivamente um canal. Acho que esses dois líderes discordariam disso. O
presidente deixou muito claro que isso é uma máquina de propaganda de esquerda que, infelizmente, é subsidiada pelos contribuintes britânicos. E ele acha isso extremamente lamentável para o grande povo do Reino Unido e da Grã-Bretanha. E eu acho que o presidente ficou profundamente preocupado com a edição proposital e desonesta do seu discurso, que era claramente uma notícia falsa. E ele, com razão, cunhou esse termo há muitos anos. E este é um exemplo clássico disso. Vemos isso o tempo todo nos Estados Unidos. Vemos isso agora no Reino Unido. Como você sabe, o consultor jurídico externo do presidente entrou com uma ação judicial contra a BBC. Espero que isso continue. E se eles vão se desculpar ou não, é uma decisão deles. Obrigada por estar aqui, Bev. Ouija. Claro. Tem em mãos sua declaração sobre os novos e-mails de Epstein que foram divulgados pelos democratas da Câmara. Independentemente dos motivos pelos quais você acredita que os e-mails foram divulgados, você poderia abordar o conteúdo deles? O presidente já passou horas na casa de Jeffrey Epstein com uma vítima. Esses e-mails não provam absolutamente nada, além do fato de que o presidente Trump não fez nada de errado. E o que o presidente Trump sempre disse é que ele era de Palm Beach, assim como Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era sócio do Mar-a-Lago até que o presidente Trump expulsou porque Jeffrey Epstein era um pedófilo e um sujeito nojento. E esse e-mail ao qual você se refere, com o nome de uma vítima que agora foi divulgado sem tarja e já foi noticiado nesta sala. Então eu vou em frente e digo, Virginia Giuffre. E foi uma reportagem da própria CBS, o IJA, que recentemente escreveu que a senhora Giuffre afirmou, e que Deus a tenha, que ela sempre afirmou que não havia nada de impróprio, que ela jamais presenciou, que o presidente Trump sempre foi extremamente profissional e cordial com ela. Portanto, acho que é uma pergunta que vale a pena fazer ao Partido Democrata, e todos vocês deveriam perguntar a eles depois dessa reunião, por que optaram por ocultar esse nome, de uma vítima que já havia feito declarações públicas sobre seu relacionamento com Jeffrey Epstein, e que, infelizmente, já não está entre nós. Mary. Obrigada, Kelly. 2 perguntas sobre isso, em prol da transparência. Por que não divulgar logo os arquivos completos sobre Epstein e acabar com isso de uma vez por todas? Essa administração fez mais em relação à transparência no caso Jeffrey Epstein do que qualquer outra administração já fez. Na verdade, esta administração, o Departamento de Justiça, entregou dezenas de milhares de documentos ao povo americano. Estamos cooperando e demonstrando apoio ao Comitê de Supervisão da Câmara. Essa é parte da razão pela qual vocês estão vendo esses documentos que foram divulgados hoje, por causa da Câmara. Os comitês de supervisão e os esforços dos republicanos para tornar isso público. Essa administração também tomou medidas. O Departamento de Justiça também tentou abrir o sigilo dos depoimentos do grande júri, mas sabemos que, infelizmente, um juiz negou esses pedidos. Então, essa administração fez mais do que qualquer outra. Isso só mostra como isso é realmente uma farsa fabricada pelo Partido Democrata. Por enquanto, eles estão falando sobre isso de repente porque o presidente Trump está no Salão Oval. Mas quando o Joe Biden estava lá, os democratas nunca tocaram nesse assunto. Isso nunca foi uma questão que eles se importaram, porque, na verdade, eles não se importam com as vítimas desses casos. Eles se importam em tentar marcar pontos políticos contra o presidente Trump, como vimos, é claro, com essa paralisação do governo. E tudo isso, mais uma vez, não é coincidência para o povo americano em casa. Não existem coincidências em Washington, D.C., e não é coincidência que os democratas tenham vazado esses e-mails para as notícias falsas esta manhã, antes dos republicanos. Reabertura do governo. Essa é mais uma campanha de distração orquestrada pelos democratas na mídia liberal, e é por isso que me fazem perguntas sobre Epstein em vez da reabertura do governo, por causa dos republicanos e do presidente Trump. Reagan. Sendo transparente, Caroline, por que então funcionários da Casa Branca estão se reunindo com a deputada Boebert numa tentativa de convencê-la a não assinar a petição que pede a divulgação dos arquivos? Não demonstra transparência o fato de membros do governo Trump estarem dispostos a informar outros membros do Congresso? Quando eles tiverem. Isso não demonstra o nosso nível de transparência? Isso não demonstra o nível de transparência que temos ao nos dispormos a sentar à mesa com membros do Congresso e abordar suas preocupações? Esse é o fator determinante da transparência. Tenho tido conversas com membros do Congresso sobre vários assuntos, e não vou detalhar as conversas. Já aconteceu na sala de situação, na sala de imprensa. Reading, eu... Tenho uma pergunta sobre a paralisação do governo. Obrigada. Fico feliz que alguém faça isso. Primeiro, sobre a paralisação do governo. O acordo para encerrar a paralisação reverte as medidas do governo e também proíbe que mais delas aconteçam até o final de janeiro.
queria saber se o presidente teve participação nesse ponto do acordo e se ele está, de alguma forma, decepcionado. Isso vai reverter a redução do tamanho do governo federal, como aconteceu durante a paralisação. Olha, eu acho que são cerca de 6 mil trabalhadores no total. Quando se compara isso com a redução no quadro de funcionários federais, que essa administração fez desde janeiro, para eliminar o desperdício, a fraude, o abuso e para reduzir o tamanho da nossa burocracia federal, fizemos um ótimo trabalho nesse sentido e vamos continuar fazendo. Mas, obviamente, a principal prioridade do presidente era reabrir o governo federal e colocar as pessoas de volta ao trabalho. E é isso que esse acordo realiza. Há relatos na mídia israelense de que os EUA estão considerando construir uma base militar temporária na fronteira com Gaza. Você pode confirmar esses relatos? Então, eu conversei diretamente com o repórter que escreveu esse artigo. E esse artigo foi baseado em uma única folha de papel, uma consulta que alguém do Departamento da Marinha fez, sobre uma ideia que talvez aconteça no futuro. E esse repórter considerou isso como um plano oficial e publicou uma matéria dizendo que os Estados Unidos estão analisando isso. Eu verifiquei com os mais altos níveis do governo federal dos Estados Unidos. Isso não é algo em que os Estados Unidos estejam interessados em se envolver. Não é algo em que estamos atualmente envolvidos ou que vamos financiar. E o presidente foi muito claro ao dizer que não quer ver tropas em solo em relação ao que está acontecendo no Oriente Médio. Nós alcançamos uma grande paz, fizemos grandes avanços com o plano de paz em Gaza e queremos continuar vendo esse progresso. Mas eu coloquei um comentário nessa matéria por um motivo. E às vezes, vemos repórteres pegarem um documento como esse e simplesmente considerarem como política oficial. E às vezes, isso induz as pessoas ao erro. Claro. Surgiu uma questão sobre o compartilhamento de informações de inteligência do Reino Unido a respeito das tradições de bebedeira que envolviam 9 vezes mais funcionários reais. Como isso afetará o Zelah? Operação militar? Tem havido muita discussão sobre a alta qualidade da inteligência que foi fornecida antes de qualquer uma dessas ações militares Acontecerem. Eu vi esse relatório. OAR. Eu vi esse relatório. Estou familiarizado com a reportagem, mas como você sabe, não comentamos sobre questões de inteligência, especialmente aquelas classificadas. Quanto à posição do governo Trump sobre nossa campanha de combate ao narcoterrorismo no Caribe, ela continuará. E o presidente deixou bem claro que não vai permitir que terroristas tragam drogas ilegais que matam cidadãos americanos para o nosso grande país. Claro, John. Vou falar com o John e depois com o Zolan. Vai em frente. Muito obrigado. Trump falou sobre enviar cheques de $2.000 para cidadãos dos Estados Unidos. Cidadãos. No início deste ano, ele também falou sobre enviar um dividendo Doge. Isso não se concretizou. Os cidadãos do EUA devem esperar uma proposta de $2.000. A Casa Branca está comprometida em fazer isso acontecer? A Casa Branca está sim comprometida em fazer isso acontecer. E estamos atualmente explorando todas as opções legais para viabilizar isso. Não tenho um cronograma para você nem mais detalhes, mas passo a confirmar isso para você. O presidente deixou claro que quer que isso aconteça. E, portanto, sua equipe de assessores econômicos está analisando a situação. E quando tivermos uma atualização, iremos fornecê-la. Solon. Você disse no início que um dos custos da paralisação do governo foi que as pessoas perderam seus benefícios do SNAP, Programa de Assistência Nutricional Suplementar. Você poderia explicar então por quê? O governo entrou com uma ação judicial para contestar o financiamento dos cupons de alimentação. Assim, os beneficiários perderam seus benefícios do SNAP, porque os democratas fecharam o governo e forçaram a administração a recorrer a um fundo de contingência que nem sequer financiou totalmente todo esse programa. Então você teve um juiz descontrolado tentando ditar do tribunal o que o Poder Executivo tem que pagar e de onde esse dinheiro deve vir. Isso é um exemplo clássico de ativismo judicial. E foi por isso que a administração reagiu contra isso. Não podemos permitir que o Poder Judiciário diga ao Poder Executivo que precisamos tirar dinheiro do Fundo de Nutrição Infantil, que foi exatamente o que esse juiz tentou fazer para pagar os benefícios do SNAP. Isso é totalmente inapropriado e inconstitucional. E nós provamos estar certos com esse argumento jurídico. Mas agora a boa notícia é que, mais uma vez, graças aos republicanos, vi em algumas horas ao presidente Trump. O governo será reaberto e os beneficiários do SNAP receberão seus benefícios integrais, que é o que o presidente Trump sempre quis fazer. Shirfrain. Por que você também precisou do processo judicial para isso? Quer dizer, durante a paralisação do governo, não tinha responsabilidade de usar alguma dessas reservas para garantir que as pessoas mais pobres tivessem acesso à ajuda financeira? Yes.
Nós conseguimos acessar esse recurso. Recorremos ao fundo de contingência. Então o juiz nos disse, não, vocês precisam conseguir mais dinheiro de um fundo de nutrição infantil. E sentimos que isso foi um abuso de poder judicial. Você não deve dizer ao presidente qual fundo ele deve roubar, porque os democratas estão mantendo o país refém ao paralisarem o governo federal. Stephen, pode proferir. Nossa! Gostaria de saber se o presidente considera conceder indulto a Ghislaine Maxwell. Novamente, ele já respondeu a isso repetidamente. Não é algo que ele esteja falando ou sequer pensando agora. Posso garantir isso. Stephen. Eu tenho 2 perguntas sobre Nova York pra você. Claro. Primeiro, prefeito. Você sempre faz isso. Sim, Prefeito eleito? em sintonia com a marca do The New York Post. Bem, o prefeito eleito Mandani disse que planeja entrar em contato com o presidente Trump e que, abre aspas, esse relacionamento será crucial. A Casa Branca tem alguma resposta a essa iniciativa planejada? Isso é... É a primeira vez que ouço falar disso. Deixarei que o próprio presidente responda a esse comentário do Sr. Mandani. Tem o meu segundo. Bunka. Jack Schlossberg, neto do presidente Kennedy, anunciou hoje sua candidatura ao Congresso. Ele, recentemente, referiu-se ao seu tio, o secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, HHS, como, abre aspas, um cão de caça a coelhos. E ele afirmou que o governo Trump é, abre aspas, o mais corrupto da história americana. A Casa Branca tem algum comentário a fazer sobre esse tipo de declaração vinda de uma estrela em ascensão no Partido Democrata? Nem pense que comentários tão ridículos mereçam resposta. Obviamente, essas coisas não são verdade. E o secretário Kennedy está fazendo um trabalho fenomenal, trazendo de volta a transparência e o padrão ouro da ciência ao nosso sistema de saúde. E, Amon, agradecer. Caroline, o presidente oferece jantar a CEOs de Wall Street na Casa Branca esta noite. Pode nos dar os nomes dos CEOs presentes e a mensagem do presidente para Wall Street? Eu não tenho uma lista completa para você aqui na minha frente, Emon. Eu sei que você já mencionou alguns nomes e nós te ajudamos a verificar se esses nomes eram verdadeiros ou falsos. Mas eu sei que o presidente, na verdade, pretende trazer alguns de vocês para o jantar desta noite. Então você vai ver por si mesmo em algumas horas, se tiver tudo bem para você. Foi noticiado que a Casa Branca está frustrada com Bill Pucci e o lançamento da proposta dele de hipoteca de 50 anos. Você pode nos dizer se a Casa Branca está frustrada com esse lançamento e se ainda apoia a ideia de uma hipoteca de 50 anos para os americanos? Essa é uma proposta sobre a qual o próprio presidente já comentou. Recomendo que você consulte as declarações do presidente, pois é algo que o governo está discutindo e analisando seriamente. Claro, ok. Dani, então pode prosseguir. Obrigado. Alguns membros democratas do Congresso convidaram o ex-príncipe Andrew da Grã-Bretanha para depor sobre o escândalo Epstein. Gostaria de saber se o presidente Trump acha que o ex-príncipe Andrew deveria mesmo comparecer e depor perante o Congresso sobre esse assunto. Eu? Não falei com ele sobre esse assunto específico, mas posso perguntar e depois te dou um retorno. Sobre a paralisação do governo, o presidente e os republicanos da Câmara deixaram claro que não iriam negociar estratégia ou política de saúde enquanto o governo estivesse paralisado. Agora, assumindo que o governo reabra hoje à noite, o presidente pretende convidar algum democrata para negociar sobre esses subsídios ou qualquer outro plano para reduzir o custo do seguro de saúde? Só vou acrescentar que, como você apontou, os democratas estavam fazendo o nosso país de refém para tentar negociar sobre um sistema de saúde que eles mesmos criaram. O Obamacare, como é popularmente chamado, é um sistema criado pelos democratas. É um sistema quebrado. Ele aumentou drasticamente os custos de saúde em este país. E agora eles paralisaram o governo para tentar consertar esse sistema, que eles mesmos quebraram. Isso não faz nenhum sentido para nós. Por isso o presidente disse que essa é uma posição completamente insustentável. No entanto, assim que o governo reabrir, o presidente, como sempre afirmou, está absolutamente aberto a conversa sobre saúde. E eu acho que vocês vão ver o presidente apresentando algumas propostas de políticas realmente boas. Os democratas deveriam levar muito a sério a necessidade de consertar, mais uma vez, o sistema. Que eles mesmo quebraram. Você não pode confiar nas mesmas pessoas que quebraram o sistema para consertá-lo. E assim, o povo americano continuará ouvindo o presidente sobre esse assunto. E uma pergunta de acompanhamento sobre os pagamentos de $2.000 provenientes da receita das tarifas. O presidente também falou sobre usar as tarifas para reduzir a dívida nacional. Isso seria em vez daquilo? Tipo, agora essa seria a nova forma de talvez usar essa receita das tarifas? O presidente divulgou uma declaração sobre isso, esclarecendo que quer fazer as duas coisas com a receita das tarifas que ele está trazendo para o país. Espera-se que trilhões de dólares continuem entrando.
Isso faz parte do motivo pelo qual o caso da Suprema Corte é tão vital para o futuro do nosso país. Para restaurar nossa indústria de manufatura, proteger nossa segurança nacional e continuar permitindo que o presidente use as tarifas como alavanca para negociar acordos econômicos que, mais uma vez, são bons para nossa segurança nacional. E essa receita pode então ser usada por vários motivos para pagar nossa dívida. E também talvez para devolver esses cheques de reembolso aos americanos, o quê? Mais uma vez, a Casa Branca está explorando as opções legais para que isso aconteça. Catherine, pode prosseguir. Caroline, Viktor Orbán disse essa semana que o presidente Trump prometeu à Hungria proteção financeira. Você tem detalhes sobre como isso será estruturado ou na prática? Hein? Não sei, mas terei prazer em verificar com o Conselho de Segurança e entrarei em contato. Você disse que verificaria com o presidente Trump porque ele precisa de uma ressonância magnética. Você tem mais detalhes sobre isso? Sim, e fico feliz que você tenha perguntado. Conforme consta no memorando fornecido em 10 de outubro, o presidente Trump foi submetido a exames de imagem avançados no centro médico Walter Reed como parte de seu exame físico de rotina. Os resultados completos foram analisados por radiologistas e consultores responsáveis, e todos concordaram que o presidente Trump continua em excelente saúde física, o que eu sei que todos vocês poderão ver com seus próprios olhos mais tarde, nesta noite.